Vamos falar um pouquinho então agora, meditar um pouco na palavra de Deus, falando um pouquinho sobre essa data, essa festa tão conhecida no mundo inteiro, mas que muitos têm um significado dela que não bate com o que a palavra de Deus diz sobre a verdadeira Páscoa. A Páscoa é uma das datas mais conhecidas no mundo, mas muitas pessoas associam apenas a tradições como ovos de chocolate, coelho. Porém, a verdadeira Páscoa tem um significado profundo e espiritual. A palavra Páscoa significa passagem. É sobre libertação, é sobre redenção, é sobre salvação. A Páscoa é sobre tudo isso. Para nós entendermos hoje o verdadeiro significado da Páscoa, nós precisamos entender o significado da Páscoa no Velho Testamento. A primeira Páscoa aconteceu no livro de Êxodo, quando o povo de Israel estava escravizado no Egito. Deus levantou um libertador, Moisés, e enviou juízo sobre o Egito, que nós conhecemos como as pragas, né? E a última desses juízos, a última dessas pragas foi a mortandade dos primogênitos, tanto dos seres humanos como dos animais egípcios. Mas antes de Deus executar esse juízo, Faraó não quis libertar o povo de Israel da escravidão, e então Deus, depois de 9 pragas terríveis, Deus anuncia a 10ª praga, que era a morte de todos os primogênitos do Egito, inclusive do primeiro filho do Faraó. Mas antes disso, Deus deu uma instrução para os israelitas. A instrução dizia o seguinte: cada família deveria sacrificar um cordeiro, ênfase para o cordeiro, tem tudo a ver com o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Cada família deveria sacrificar um cordeiro, e o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas das casas dos israelitas. Quando o anjo visse, o anjo que iria trazer o juízo, que iria matar os primogênitos do Egito, quando o anjo visse o sangue nos umbrais da porta dos israelitas, ele iria passar por cima. Aqui está o significado da Páscoa: passagem, passar por cima. E naquela casa que havia o sangue, não haveria morte, haveria livramento, haveria libertação, haveria salvação. Isso é Páscoa. O juízo passando por cima por causa do sangue. Agora sim, nós vamos ler Êxodo capítulo 12, verso 13, que faz alusão a tudo isso que eu falei agora. Êxodo capítulo 12, versículo 13 diz assim: quando eu vi o sangue, passarei por vós, né? E aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiverem passado, né? Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Então, Deus, ele deu
a sentença, né, para o Egito, mas ele disse: eu vou passar por cima da casa que me obedecer e que matar o cordeiro perfeito de 1 ano e passar o sangue nos umbrais das portas. Então isso é basicamente o significado da Páscoa no Velho Testamento. O anjo passando por cima das casas que havia sangue nos umbrais das portas. No Novo Testamento, nós entendemos tudo. Nós entendemos que todo esse simbolismo, todo esse significado da Páscoa dos judeus no Velho Testamento apontava para Cristo. O cordeiro que foi sacrificado e ali usado o seu sangue para passar nos umbrais das portas das casas dos israelitas, na verdade simbolizava o cordeiro perfeito que um dia iria vir ao mundo, Jesus Cristo, para nos salvar, né? Por isso, João, capítulo 1, verso 29, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, nós encontramos a palavra dizendo o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui é a concretização, né, dessa simbologia daquele cordeiro que foi morto para usar o sangue na casa dos israelitas para oferecer salvação aos primogênitos. Agora João aponta para Jesus e diz: aí está o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a nossa Páscoa. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro pascal, né? Ele é o nosso Cordeiro, ele é a nossa Páscoa. Jesus é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Ele foi sacrificado na cruz. O seu sangue também, assim como daquele Cordeiro, foi derramado. E ele nos livra da condenação eterna. Que maravilha! Que maravilha saber e aprendermos juntos aqui no nosso programa o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus veio, morreu, derramou o seu sangue, para que através desse sangue também nós tivéssemos salvação. A morte passasse por sobre nós, por cima de nós, e nós fôssemos salvos. O sangue foi derramado. Ele nos livra da condenação eterna. E o nosso último texto, para nós já caminharmos para o final da nossa meditação de hoje, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. 1 aos Coríntios capítulo 5, verso 7. A palavra do Senhor diz assim, ó: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é a nossa Páscoa. O Evangelho de João, capítulo 5, verso 9, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Tem tudo a ver com Páscoa. Aliás, fala exatamente o verdadeiro sentido da Páscoa. Passagem, né? 1 Coríntios, Evangelho de João, capítulo 5, verso 24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou. Olha a palavra, passagem, Páscoa. Passou da morte para a vida. Essa é a nossa Páscoa, meu querido ouvinte. É a nossa passagem da morte. Em nossos pecados nós estaríamos mortos.
nós não teríamos salvação. Mas Jesus veio, se sacrificou como verdadeiro cordeiro, derramou seu sangue, para que nós pudéssemos ter a nossa Páscoa, que é a nossa passagem da morte para a vida. Quem crê em Jesus, quem crê no Cordeiro de Deus, quem crê no sacrifício de Jesus Cristo, a Páscoa torna-se real para ele. Ele passa da morte, que é o que o pecado nos oferece. O resultado do nosso pecado é a morte. Mas quando nós cremos em Jesus, Jesus nos faz passar da morte para a vida. Isso é Páscoa. Você pode comer chocolate, não tem problema. Coma com moderação. Mas saiba que Páscoa não tem nada a ver com chocolate. Páscoa não tem nada a ver com ovos da Páscoa. Não tem nada a ver com coelho da Páscoa. Páscoa tem a ver com Jesus. Páscoa tem a ver com a nossa passagem, quando nós cremos. Passagem da morte, da perdição eterna para a vida. Para a vida eterna. Que Deus te abençoe com essa palavra.